Alimentação. O que faz bem e o que não faz bem. O que fazer diante de tanta informação e cada vez mais a alimentação fica crucificada. De repente você tem a sensação que nada mais faz bem. Tem até os memes que viralizou, né? Virou meme, né? Essa história de que nada pode comer, tudo faz mal. Cada médico falando de uma coisa, enfim, várias montagens que vocês já devem ter visto. A verdade é que sim, quase tudo faz mal. Infelizmente é verdade. Eu sigo vários médicos que seguem essa linha mais integrativa. O que significa a medicina integrativa, assim como a estética integrativa? A gente detectar a causa do problema, da queixa e combater a causa. A partir do combate da causa, você resolve o problema. Não remediar com remédios, o que é muito comum nos dias de hoje. Você simplesmente toma um medicamento e não resolve a causa, e daí você fica num looping constante e até provocando uma série de consequências negativas, porque falando principalmente de medicamento, normalmente eles têm efeitos colaterais negativos. Então, por isso que a gente tanto propaga a importância de você ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde, boa alimentação, para que você não precise dos remédios. E quando a gente fala dos nutracêuticos, que são suplementos alimentares, a grande maioria deles tem efeitos colaterais, sim, efeitos colaterais positivos, tá? E o nutracêutico é feito para identificar a causa, para combater a causa do problema. Portanto, ele acaba sendo um pró-saúde, ou seja, ele não vai remediar o problema. Ele vai atuar em sinergia com o teu organismo, para que o teu organismo recupere a saúde e, por consequência, a beleza e tudo mais. Por aí vai. Mas o nosso tema é sobre alimentação e sobre esses memes, né, que viralizou aí a respeito de que nada é saudável. De fato, gente, como eu falei, eu sigo vários médicos que seguem essa linha integrativa, médicos e nutricionistas. E sim, né, a informação sempre que vem é que a maioria dos alimentos não são mais saudáveis, não mais, muito zero e não mais. Então, como fazer? Bom, eu há muito tempo que por estudar a questão da beleza, você acaba indo para a área da saúde e, por consequência, a alimentação, porque a causa está sempre na alimentação, inclusive do envelhecimento. Não somente, mas é uma das causas principais do envelhecimento, a nossa alimentação. Então, nesses estudos, né, e sempre observando o que os médicos falam, nutricionistas e tudo mais, eu cheguei a uma seguinte conclusão: procurar fugir daquilo que é industrializado, tá? Aquilo que o homem colocou à mão. Procurar se alimentar com os alimentos mais próximo do original, mais próximo, digamos, do que Deus criou. Mas sim, o homem botou a mão aí também. E daí que o bicho pega, e daí que vocês ficam mais na dúvida. Bom, não temos como fugir 100% daquilo que é tóxico para o nosso organismo. Mas, no mínimo, nós temos que ter conhecimento e evitar ao máximo. O que não dá é para você ficar só comendo produtos ultraprocessados, que são os mais industrializados, se encher de carboidratos, pães, comidas de padaria, digamos assim, e achar que está tudo bem e que não vai sofrer as consequências disso. Vai, principalmente com relação ao envelhecimento. Então, gente, se você prioriza a saúde e, por consequência, a beleza, porque a beleza é consequência da saúde, não há beleza se não tiver saúde. Vocês me perguntam muito, mas não tem como, gente. A pele nada mais é que o maior órgão do corpo. Ela responde por questões internas. Se você estiver só se alimentando com alimentos que se dizem inflamatórios, altamente inflamatórios, você vai inflamar o seu organismo não vai trabalhar direito, vai priorizar qualquer nutriente que entrar para dentro para os órgãos internos, que são vitais à sua vida, e não vai priorizar pele, cabelo e unhas, porque o organismo só vai cuidar do seu cabelo, pele e unhas quando você tiver saúde, quando você estiver saudável, quando você não precisar de mais nada, que aqui dentro está tudo garantido, aí sim, ele vai se preocupar com aquilo que é supérfluo. Sim, porque diante da vida, do que é vital para você
né, viver, pele, cabelo e unhas acabam entrando como supérfluo. Então, gente, tem que priorizar a saúde. E daí, as escolhas têm que começar pela alimentação. Aí entra um pouco de conhecimento. Quando você vai no supermercado, começar a ter o hábito de olhar a composição dos produtos e procurar comprar alimento e não produto alimentício. Sim, são coisas bem distintas. O pão fatiado do mercado normalmente não é pão, é um produto alimentício, sim, que se parece com pão. Se você deixar ele fora da geladeira, provavelmente não vai estragar, não vai mofar. Você acha que isso é saudável? Se nem bicho come? Gente, o natural, se você tirar uma manteiga, por exemplo, e deixar fora da geladeira, é mofar, né? Vai mofar, vai estragar. Isso é ótimo, né? O problema é quando o produto está tão cheio de conservantes que não estraga nunca. Como é que aquilo vai fazer bem para o teu organismo? Qual que é a lógica? Tudo que é industrializado, tudo que é químico, não é reconhecido pelo organismo como um alimento. Então, ele demora muito mais para processar. E daí, dificultando isso, acaba inflamando. Como são alimentos que acabam entrando no seu dia a dia, você não dá tempo ao teu organismo respirar. E tá sempre, sabe? Sempre correndo, sempre tentando processar aquilo que tá difícil. Quando você é jovem, até tudo bem, né? Você não percebe nada de errado. Mas com o passar do tempo, com o avançar da idade, não é só a pele que envelhece. O nosso corpo, nossos órgãos internos também vão ficando mais devagar, mais cansados. E daí a necessidade de fazer melhores escolhas e ir cortando aquilo que não é saudável cada vez mais, caso você queira ter uma vida saudável e, por consequência, uma pele mais rejuvenescida. Gente, saúde sempre tem que ser prioridade na nossa vida. E esse autocuidado, esse reconhecimento daquilo que é bom, que não é bom, é muito importante para você fazer essas escolhas. Então, voltando, começa pelo supermercado, começa a olhar a composição, tá? Quanto menos itens, mais próximo do natural é o produto. Se tiver um monte de nomes que você não reconhece como alimento, que você não tem na sua prateleira, nomes que você não consegue nem ler direito com números, aquilo é aditivo químico. Aquilo não vai entrar redondo dentro de você. Então, aquilo deve ser evitado. Então, começar por aí. E evitar o açúcar no geral. Né, o açúcar, os doces no geral, que normalmente as mulheres, principalmente na fase TPM ou de desbalanço hormonal, mesmo na menopausa, acaba tendo um impulso maior, tá? Os doces, ele é altamente inflamatório, o açúcar é altamente inflamatório. Só que o açúcar não está presente só nos alimentos doces, mas sim nos carboidratos em geral, em especial os pães, massas, que devem ser reduzidos sim, quiçá até retirados do seu cardápio. Gisele, é complicado, né? É complicado. Quando a gente fala no glúten, por exemplo, que é a proteína do trigo, né? Não só do trigo, tá também presente no centeio, na cevada, no malte, principalmente, né, no pão nosso de cada dia, ele não é mais o mesmo. Esse pão não é, o glúten do pão, que é a proteína, não é mais a mesma. Foi alterada, assim, pelo homem. Foi. Eu já postei algo aqui contando essa historinha. Foi alterada pelo homem, se tornou uma molécula muito grande e de dificílima digestão para o organismo. Altamente inflamatório. Pois é. O leite. O leite não é mais o mesmo, o leite de vaca. Tá? Que faz muito barulho. O leite não é mais o mesmo. A proteína do leite, que é a caseína, é de difícil digestão. Também altamente inflamatória, causa diversos problemas, principalmente estéticos. Quando a pessoa vem com problemas, por exemplo, de acne, né, principalmente na idade adulta, tira o leite e nota uma grande diferença. O leite também foi alterado. Não só pela pasteurização, porque também, queira ou não, gente,
para o leite se preservar tanto tempo sem estragar, ele passa por uma pasteurização, uma reação química que tem uma quebra nas moléculas ali, que eu não sei explicar direito, mas meu ex-marido entendia muito e falava, sempre ele falava, isso daí é extremamente tóxico para o organismo. Pois é, o homem botou a mão. Fora que, fiquei sabendo, recentemente eu vi um vídeo de uma médica alertando que o leite também passou por intervenção do homem para que a vaca produzisse muito mais leite do que ela poderia produzir. Ou seja, influência do homem, mexeu com a parte hormonal da vaca, enfim, nada é mais como era antes. Sim, o ideal é você fazer escolhas mais próximo do original, mais próximos do que nossos avós, que bisavós comiam. Esse é o ideal e essa é a minha regrinha básica, né? O que está mais próximo do original? Óbvio que se tem algo que te faz mal, né? Às vezes tem uma alergia particular sua, você deve evitar aquele alimento. Mas no geral, gente, a maioria das pessoas tem problemas sim com leite, com glúten, que o homem interviu, não é mais o leite e o glúten lá dos nossos antepassados. Eles poderiam não passar mal, mas hoje a gente já nos faz mal. Os produtos, né, extremamente industrializados. E sim, chegamos no que é até natural. Eu sei, sim. Esses alimentos transgênicos também sofrem intervenção do homem. Também o organismo pode ter problemas com isso. Então, eu sei, quase tudo faz mal mesmo. Só não concordo com o ovo, tá? O ovo, para mim, veio da natureza e a galinha, se a galinha tá livre, né? Como a gente chama de galinhas felizes, estão soltas no pátio, para mim tá valendo. O ovo é fonte de muita saúde. Não concordo que o ovo faça mal, a não ser que você tenha um problema específico com o ovo. Tem pessoas que são alérgicas, daí tem que realmente ter essa restrição, mas não concordo. Então, a minha regrinha sempre é essa e o que recomendo para vocês. Procurem alimentos o mais próximo do original, o mais próximo do que nossos avós e bisavós comiam, tá? Eu acho que essa é a minha regrinha que eu sigo há muito tempo e que tem dado certo, tá? Porque à minha volta, as pessoas que não seguem essa regra, que não fazem escolhas conscientes na alimentação, acabam se prejudicando, acabam envelhecendo mais cedo, acabam adoecendo mais cedo. E é isso que eu não quero para vocês. Quando eu faço o tratamento à distância, eu trato a pessoa de forma integrativa, analisando de forma integrativa e fazendo fórmulas personalizadas para tratar cada queixa. E quando eu faço fórmula, por exemplo, as questões de compulsão alimentar, quando você não consegue fazer escolhas racionais, existem ativos sim, que atuam nessa questão de compulsão alimentar, especialmente compulsão por doces, que normalmente está ligada à ansiedade. E daí a gente consegue, com nutracêuticos, tem ativos específicos que equilibram a parte hormonal, que diminui a compulsão por doces ou alimentos não saudáveis e também que auxiliam na queima de gordura, auxiliam no emagrecimento, os ativos termogênicos. Tem ativo para tudo. E a partir daí, você consegue fazer melhores escolhas, porque você tira aquela compulsão alimentar e você começa a ter mais conhecimento para fazer boas escolhas. Sim, novamente, nós não temos como fugir 100%. Infelizmente, a gente está tomado até o alimento dito natural teve intervenção, muitos, não todos, teve intervenção do homem. Ouvi esses dias, inclusive, que até as frutas, que diz que a laranja nunca foi doce, a laranja ela é azeda por natureza e que o homem interviu para que a laranja ficasse mais saborosa e isso também faz com que ela tenha uma quantidade muito maior de frutose, que acaba nos fazendo mal. Olha só, gente. É aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é fácil, mas a gente tem que procurar fazer o melhor possível para que a gente tenha saúde e beleza. Então é isso, meninas. Precisando de ajuda, contem comigo. Combinado? Beijinhos.